Gostaria de ler o versículo, primeiramente, em 1 Coríntios, capítulo 1. Ler uns versículos, primeiramente, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 em diante. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Nesses versículos aqui, antes de anunciar essas boas notícias, que estamos aqui todo domingo, não igual os judeus querem aqui, pedindo sinais para eles crerem, e também nem igual os gregos que buscam sabedoria. Não estamos aqui falando sabedoria humana, longe de nós, Estamos aqui para anunciar Cristo crucificado. É o que iremos fazer essa noite. Sinais já não se dão mais, e não temos capacidade de dar nenhum sinal mais de cura ou outras coisas, e muito menos por nossa sabedoria, que não somos sábios, Sábios sim nas coisas do Senhor, o Senhor nos ajudando para anunciar isso. Então, o que anunciamos e queremos anunciar aqui essa noite é versículo 23, Cristo crucificado. Cristo crucificado. Versículo 24, finalzinho. Cristo, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. É esse que queremos anunciar. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Sinais que os judeus querem, não existe mais. Sabedoria grega não existe mais. Cristo, loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Mas para nós, poder de Deus e sabedoria de Deus. É esse que eu quero anunciar para vocês. Eu gostaria de ler o Evangelho de João. Um sinal, vamos falar assim, um milagre, que o Senhor fez enquanto estava andando, estava nesse mundo aqui, O Senhor, no seu ministério, ele fez muitos sinais para o seu povo, e eles não creram e crucificaram o seu Messias. E aqui ele fez, no Evangelho de João, capítulo 11, mais um sinal, mais um milagre. Ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou um morto, há 4 dias, já cheirando mal. Se a gente pegar os evangelhos de João do começo até esse capítulo 11, são 7 milagres que o Senhor fez. O primeiro milagre, foi nas bodas, no casamento, transformou água em vinho. Ele também curou um paralítico, curou o cego de nascença, assim por diante. Andou sobre o mar, multiplicou pães. Isso aqui no Evangelho de João, E aqui é o 7º milagre que ele está fazendo, e está escrito para nós aqui. Eu gostaria de ler esse capítulo hoje. Começar no versículo 1. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos,
cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Senhor, primeiro versículo, certo Lázaro estava enfermo, de Betânia, né? E o Senhor, ele achava, vamos dizer assim, refúgio nesse lugar, Betânia, na casa desses 3 irmãos. Era um lugar que o Senhor gostava de estar. Ele comia com eles, ele gostava de estar com esses 3 aqui, Marta, Lázaro e Maria, nessa cidade de Betânia. Lemos nos evangelhos, fala bastante vezes de Betânia, o Senhor indo para Betânia, indo para Betânia. O significado de Betânia significa, tem uma anotação aqui, casa dos necessitados, casa dos aflitos. Por que será que o Senhor gostava tanto de estar em Betânia? Faz pensar, né? Por quê? Um lugar, casa dos aflitos, casa dos necessitados. Ele gostava de estar lá. Ele fala aqui, ó, e amava, ó, versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E amava esses 3. E ele ia direto para Betânia e gostava de ficar, né, ali. Em Betânia, um lugar dos aflitos. Era o refúgio do Senhor. Olha que refúgio estranho, né? Estar num lugar dos necessitados, dos aflitos. E essa noite, eu não sei a situação, né? Estamos anunciando esse evangelho aqui. Cada um tem a sua aflição, né? Cada um tem a sua necessidade. E o Senhor conhece cada um de nós. E Ele está querendo ficar nessa casa, vamos dizer. Você é uma casa do Senhor, uma Betânia. Necessitado, você precisa deste homem na sua vida. Essa pessoa divina, o Senhor Jesus na sua vida. Precisa. E Ele quer se refugiar. Está junto contigo. Igual ele ficava sempre aqui em Betânia com esses 3, ao qual ele amava. Ele amava Marta, sua irmã e Lázaro. E o Senhor ama cada um de nós. É por isso que nós estamos anunciando a sua palavra. E Ele está querendo morar em cada um de vocês. Suprir as suas necessidades, a sua aflição, que Ele conhece quais são, né? Nós não, mas Ele conhece. Esse homem, ele deseja estar contigo, igual ele desejava estar com esses 3 irmãos aqui. E esse irmão, Lázaro, né? Lázaro, ele ficou enfermo. Ele veio a ficar enfermo. E o Senhor permitiu. O Senhor permitiu, porque Ele ia mostrar, como Ele fala, a glória de Deus, né? Versículo 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. O Senhor podia dali já curar Lázaro, como Ele já fez também com o filho do Régulo, né? Um outro episódio, o Senhor curou a distância. Ele falou: olha, meu filho, ele vai que seu filho está curado. Ele podia fazer isso com Lázaro, mas não fez. Ele deixou Lázaro, a quem ele amava, com essa enfermidade que veio a morrer. Mas isso tinha um propósito, né? Vamos continuar lendo. Versículo 17. Chegada, pois, Jesus
Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha que interessante, né? As duas irmãs falou a mesma coisa para o Senhor, Marta e Maria. Nós lemos no versículo que Marta fala, ó, versículo 21. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Maria: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Elas conheciam o Senhor, os poderes que o Senhor tinha, né? Elas conheciam. E o Senhor fala para Marta: calma, que ele há de ressuscitar. E ela: eu sei que vai ressuscitar no último dia. Eles criam na ressurreição do último dia, né? E o Senhor fala uma coisa excelente para ela, muito mais excelente, ó. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Crês tu isto? Ele era a ressurreição, a vida. Ele estava ali, a vida estava ali. E Maria também perguntou ao Senhor, falou ao Senhor: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Jesus chorou. O Senhor Jesus chorou. Ele viu o sofrimento de quem ele amava, Marta, Maria, do seu povo aqui, de todos eles chorando. O Senhor se move, ó, muito em espírito, perturba-se. Perturba-se. Ele viu o estado que é perder, né, alguém, e as pessoas chorando. A Marta e Maria, quem ele amava, chorando, né, com dor, sofrendo uma dor de uma perda de um ente querido. Mas o principal ponto aqui que eu creio que o Senhor chorou junto com elas, mas é de ver a situação que o homem chegou aqui, que aquele quem ele criou, a morte, olha o que a morte faz, né?
Pelo pecado entrou a morte. Ele viu a dor. Olha só a consequência do pecado que levou. O Senhor sentiu isso. Ó, Jesus chorou. O Senhor Jesus chorou. Alguém na sua... Uma pergunta meio assim, né? Pode falar com Deus. Tu não sabes o que o homem passa aqui. Tu não conhece, não sabe, imagina, quer perder alguém. Ele sabe. O Senhor Jesus sabe. Porque Ele é Deus. O homem divino, um homem que veio, Ele é Deus Filho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Filho desceu do céu, saiu da glória, veio a este mundo, se fez carne, um homem perfeito, sem pecado, Deus. Ele chorou com elas aqui, chorou, Jesus chorou. Olha, Deus que criou, Ele criou junto com o Pai todas as coisas, Ele criou o homem, e agora está nessa cena aqui, ó, lastimável, o que causa a morte, a corrupção, né? O que causa, Ele chora junto, chora, Ele se move de íntima compaixão, Ele se move e chora. Quem estava vendo fala, vede como amava. Realmente Ele amava Lázaro, como ama cada um de nós. Como ama cada um de nós. E vamos continuar lendo aqui. Olha o que o Senhor Jesus vai fazer. Mas esse ponto aqui é bem interessante. Eu me emociono cada vez que eu vejo Jesus chorando. Não dá nem para imaginar, né? Deus chorando para ver a que ponto chegou a criação, né? Ele sofreu junto. É terrível. Deus sabe, conhece cada um de nós. Quando perdemos alguém, Ele conhece a aflição. Betânia, casa dos aflitos, Ele conhece. Ontem foi comemorado, não sei se é assim que diz, né? Feriado, né? Nacional aqui, tem outros países, né? Dia de finados, dia dos mortos. Dia dos mortos. Um dia triste, como fazer dia dos mortos, para quê, né? Um dia triste. Alguém quando crê em Cristo como seu Salvador e ele parte dessa vida para estar com o Senhor, como Lázaro, aqui nós não lemos, mas o Senhor fala que ele dormia, né? Ele era um salvo, ele dormia. Todo aquele que crê em Cristo se morre, ele dorme. Nós ficamos tristes, sim, com a perda daquela pessoa que não vai estar mais com a gente, mas muito mais alegre por saber que ela vai estar com o Senhor no céu, né? E ontem foi dia de finados, é um dia, você lê que o catolicismo fez com isso aí, é terrível, né? Comemorar o dia dos mortos, né? E morte é triste, a não ser que ela crê em Cristo como seu Salvador, já está com Cristo, né? Olha que cena lastimável aqui, todos com dor, sofrendo de perder alguém, o Senhor junto, né? Continuar lendo, versículo 36. Disseram, pois, os judeus, vede como o amavam. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Aí já vem, né? O pessoal já vem. Não podia este, olha só. Viu o que o Senhor fez, que abriu os olhos do cego, né? Um cego de nascença. Também curar Lázaro, né? Curar este, né? O Senhor podia, lógico que Ele podia. Ele poderia. Mas aqui Ele está mostrando a obra completa, né? O Senhor, quando não cura, Ele ressuscita. Você pega os evangelhos aqui, Ele vem falando, o Senhor curou, fez vários milagres, mas quando Ele não curou, Ele ressuscitou. Olha que maravilhoso. O Senhor, quando não cura, Ele ressuscita.
Ele tinha curado sim o cego de nascença. Mas aqui ele ia ressuscitar Lázaro. Quando ele não cura, ele ressuscita. Isso é um conforto para nós também, que cremos em Cristo como nosso Salvador. Quando passamos por alguma enfermidade, falei que nós não temos mais sinais, o Senhor pode curar hoje sim. Sabemos, o Senhor pode, se Ele quiser, Ele pode nos curar da nossa enfermidade. Mas se Ele não curar e nós morrermos, Ele vai nos ressuscitar. Isso é uma certeza que o cristão tem. Olha que maravilhoso. Uma certeza que aquele que crê em Cristo, se viermos a falecer, ou tivermos uma doença e viermos a falecer, se Ele não nos curar, Ele vai nos ressuscitar. Esse corpo, tá? Nossa alma e espírito está com o Senhor. Mas o corpo que está aqui, o corpo de Lázaro está até hoje aqui, né? Ele vai ressuscitar, mas está aí. Esse corpo, se vir a falecer, o corpo vai ficar aqui, a alma e espírito com o Senhor. Mas um dia ele vai ressuscitar, para ser igual ao seu corpo glorioso. Olha que maravilhoso. É um conforto para nós. E para você, se não crê em Cristo ainda como seu Salvador, se Ele não te curar de qualquer enfermidade, e você vinha morrer por essa enfermidade, Ele vai te ressuscitar. Isso é maravilhoso, né? Sabermos. Continuar lendo. Versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. O Senhor de novo se move aqui outra vez, muito em si mesmo. Pede para Marta aqui que tire a pedra, né? E Marta fala para ele: Senhor, já cheira mal, porque é já 4 dias. O corpo de Lázaro, 4 dias, já cheirava mal naquele lugar. Esse corpo ali já, corrupção, né? Você vê os vermes já comendo, já cheirava mal. 4 dias o corpo entra em decomposição já, né? O corpo cheirava mal, ó. Senhor, já cheira mal. Se creres, verás a glória de Deus. O Senhor fala para ela. Se creres, verás a glória de Deus. E o Senhor, 43, ele clama com grande voz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu e veio. O defunto saiu com os pés e as mãos ligadas com faixas. O Senhor não foi lá tocar em Lázaro. Não foi lá. Ele falou com autoridade. Ele falou: Lázaro, sai para fora. Ó, autoridade, por sua palavra. Por tua palavra, Lázaro, sai para fora. O irmão comenta: se o Senhor falasse assim, saia para fora, saíam todos que estavam ali naqueles sepulcros. Ele fala para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Isso com autoridade.
Lázaro veio, será que Lázaro veio cheirando mal? De forma alguma, né? Não veio. O Senhor, com propriedade, com autoridade, Ele era Deus, Ele tinha essa autoridade. Ele ressuscitou Lázaro, ao qual Ele não curou primeiramente. Não curou Lázaro, mas Ele ressuscitou a Lázaro. Esse aqui foi o 7º milagre que o Senhor fez aqui, que vem contando nos evangelhos de João. Fala palavra 7 fala de número completo, né? Que é completo. O Senhor não curou, Ele ressuscitou Lázaro. Isso é maravilhoso, né? Só que Lázaro, nós vamos ver depois no capítulo 12 em diante, Lázaro comendo com o Senhor. Os judeus iam para ver Lázaro, que tinha ressuscitado. Não ia nem mais para ver o Senhor, né? Ia para ver Lázaro. Olha só. A religião, né? E Lázaro, ele morreu de novo. Lázaro morreu. O Senhor ressuscitou Lázaro. Mostrou aqui o poder, a autoridade que Deus tinha dado a ele. Ele era filho de Deus, né? Eles viram, muitos creram nele, porque ele fizera isso. E logo abaixo nós não vamos ler, já os fariseus vêm e começa já a se mancomunar com eles aqui para matar o Senhor. E isso é interessante, mas Lázaro veio a falecer novamente, o seu corpo está ainda aqui neste mundo, né? E o Senhor, ele foi na cruz do Calvário, ele deu a vida dele ali para nós termos vida eterna também. Hoje ele não vai nos chamar fora do sepulcro, ele não está aqui neste mundo, né? Ressuscitando pessoas, venha para fora, não. Ele cumpriu todos os desígnios de Deus Pai, que Deus tinha falado para fazer, que ele tinha deixado nos céus para vir aqui a este mundo. E ele foi até a cruz, e ali na cruz do Calvário, ele passou na mão dos homens, esses homens cruéis, nós homens, esse que fez tanto bem, curou, ressuscitou, todos viram quanto o Senhor, as coisas que o Senhor fez, e mesmo assim mataram, maltrataram o Senhor. Mas isso Deus tão amoroso, né, usou para livramento nosso. Era necessário que o Senhor Jesus fosse até a cruz do Calvário. E por 3 horas ali crucificado, suas mãos, seus pés, ele teve que sofrer, receber um juízo, fogo do juízo de Deus, por causa dos nossos pecados, por causa do pecado. Esse pecado que nós vemos aqui, pelo qual Lázaro morreu, essa enfermidade, né? Porque isso aqui é a doença, tudo que nós vemos hoje é consequência do pecado. Deus depositou no seu Filho, aquelas 3 horas de trevas, o Senhor Jesus, Filho de Deus, que nunca tinha sido desamparado por Deus, ele teve que ser desamparado. O Pai deixou o Senhor Jesus 3 horas ali e recebendo um justo juízo por causa dos nossos pecados, uma coisa que nenhum de nós não conseguiríamos nem um pouquinho passar por esse juízo. O Filho de Deus, o Senhor Jesus, fez naquela cruz, por 3 horas de trevas que fez na terra, o Senhor Jesus teve que passar. Podemos até ler lá em João, Evangelho de João também, capítulo 19, quando o Senhor passou essas 3 horas de trevas, onde ele
sofreu o juízo de Deus. O irmão leu esse versículo hoje de manhã na ceia. Versículo 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo num esope lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aqui, o Senhor disse com um grande brado: está consumado. A obra que Deus tinha dado para ele fazer foi consumada na cruz. Foi consumada e ele entregou o Espírito, ele deu a vida dele. Ele deu a vida dele para salvar pecadores, como cada um de nós aqui nessa sala. Para salvar pecadores. Seu sangue, soldado furou o seu lado, no versículo 34. Contudo, ele deu a vida, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Esse sangue, o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado, derramado para purificar pecado. Olha só, esse sangue tinha que ser derramado, o sangue precioso dessa pessoa divina, maravilhosa do Senhor Jesus foi derramado por cada um de nós aqui nessa sala. E para que o Senhor fez isso, né? Por que o Senhor fez isso? Para nos salvar de um juízo terrível, que nós estávamos caminhando para esse juízo. Nós já estamos condenados por causa do pecado, para nos salvar desse juízo que estávamos indo. Ele fez isso, ele deu a vida dele e fala: eu paguei por seus pecados. Crê em mim, tem vida eterna. Não crê em mim, já está condenado. O Senhor Jesus fala na sua palavra. Sangue nos purifica de todo pecado. Ele deu isso para que ele fez isso para nós termos vida e vida eterna. Não vida aqui neste mundo. Não vida aqui. É vida eterna, a vida celestial. E o Senhor não ficou igual a Lázaro. Ele ressuscitou. Ressuscitou e subiu aos céus com um corpo, como um homem, verdadeiramente. Não vai dar tempo de ler. Lê o versículo, capítulo 20. O Senhor deu a vida, que ele estava no sepulcro, colocaram ele no sepulcro, né? Capítulo 20, versículo 11 em diante. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro do Senhor. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados, onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se ela, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. O Senhor apareceu aqui a Maria Madalena, ele ressuscitou, e subiu aos céus. Depois ele vai aparecer aos discípulos, e depois aqui seguindo aqui ele aparece aos discípulos, mostra para Tomé as suas marcas. Tomé coloca o dedo nas suas feridas, coloca a sua mão no seu lado. Eles viram o Senhor ressuscitado, com essas marcas
suas mãos, seu lado marcado ali da crucificação. E ele foi para o Pai aqui. Ele voltou da onde ele veio, ressuscitado, um corpo e um homem lá no céu hoje. Filipenses fala que ele humilhou-se a si mesmo, né? Tomou forma de homem. Ele humilhou, né? Olha só, ele se humilhou, tomou uma forma de homem para nunca mais deixar de ser homem. Está no céu lá hoje como um homem, ressuscitado. Ressuscitado. Vai para meus irmãos, ele fala agora, que subi para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Que subo, né, para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. O Senhor ressuscitou e está lá hoje, vivo nos céus, à destra de Deus. À destra de Deus. Lázaro, seu corpo está aqui. E ele pode dar essa vida eterna, vida, e ele pode ressuscitar. Se nós morrermos, ele pode ressuscitar cada um de nós. Ele pode. E ele vai fazer isso, né? Ele vai fazer isso. O Senhor, aquele que crê no Senhor Jesus como seu Salvador, ele é recebido, é selado com o Espírito Santo. Esse Espírito é selado, fala a palavra. Crê na minha palavra, né? Recebe o Espírito Santo. Esse Espírito não sai de forma alguma. Esse Espírito é para sempre com ele, com aquele que crê em Cristo. E Efésios fala isso para a gente. E vai ter um momento que todo aquele que crê, recebe o Espírito Santo, pertence a essa igreja, o corpo de Cristo. Que a igreja ela vai ser levada daqui. Ela vai ser arrebatada. Chamado esse evento de arrebatamento. E muitos nós que nós estamos aqui ansiamos para que isso aconteça, né? Porque nós não vamos passar pela morte. Isso é maravilhoso também, né? Nós não vamos passar pela morte. Essa é a esperança do cristão. O cristão não espera morrer. Mas o cristão não espera passar pela morte. Ele espera ser arrebatado. Esse corpo que corruptível, né? Corrupto, corpo mortal, fala a palavra lá em Coríntios, se revista de imortalidade. É isso que nós esperamos. Isso que nós esperamos. Não passar pela morte. O Senhor Jesus vir buscar a sua igreja para estarmos com Ele. Essa é a esperança no cristão. E aqueles que já estão com o Senhor, que estão dormindo, seus corpos estão aqui, serão ressuscitados. Serão ressuscitados. E todos terão um corpo glorioso, igual ao do Senhor. Igual ao do Senhor. A palavra nos fala lá em... Fugiu agora. Deixa eu achar aqui. Opa. Filipenses mesmo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Em Filipenses, ó, corpo glorioso, transformará esse corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Corpo do Senhor. E em Pedro, em 1 João também fala de sermos moralmente igual ao Senhor. Lá em 1 João 3, versículo 2. Corpo glorioso, e também nos fala de sermos moralmente igual ao Senhor. Hoje não, mas nesse evento, arrebatamento, vai ser dessa forma. Então, isso é um privilégio. Nós estamos anunciando aqui esse evangelho da salvação, essas boas notícias de salvação.
que este homem, Jesus Cristo, ele veio para nos salvar de um juízo terrível que vai ter. Já estamos condenados, mas vai vir um juízo para esse mundo também. Ele vai nos salvar disso, porque ele vai ser o juiz que vai julgar este mundo. Foi dado a ele esse juízo. Deus deu a ele. Em Atos nos fala isso. Ele vai ser o juiz que vai julgar este mundo. Aquele que morre sem Cristo, a palavra nos fala, já está condenado. E o Senhor não quer isso. Eu falei no começo, Ele ama cada um de nós que estamos aqui. Ele quer dormir, passar a noite, vamos falar assim, comer, cear em Betânia, nessa casa, na sua casa. Ele quer cear no seu coração, no seu coração. Nosso corpo é uma casa, né? A palavra nos fala, tabernáculo, né? Ele quer vir morar nesse tabernáculo. Isso é maravilhoso. Ele quer fazer isso. Esse Senhor que deu a vida dele para nos salvar, Ele quer nos dar vida eterna e nos garante. Se estamos aflitos por alguma coisa, enfermidade, o que for, né? Não tem nenhum sinal hoje, Ele conhece, Ele sabe, Ele pode curar. Mas se Ele não curar, Ele vai te ressuscitar. Se você morrer hoje, você vai estar com Ele, não vai estar condenado. Só mais um versículo para a gente acabar. Primeiro é Evangelho de João também. Versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O que é necessário que eu faça? Crê no Filho e tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Tá? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Se você não crê, a ira de Deus está sobre você. Está sobre você. Crê em Cristo, a ira de Deus já vai embora. Você vai se chamar Deus de Pai. Olha só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê não seja julgado, não seja condenado, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fala aqui, Evangelho de João 3, 14, 15, 16, 17. E o 18 fala: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Crê. Hoje, como iniciamos aqueles versículos, os judeus querendo sinal, gregos sabedorias, e o Senhor, a palavra fala, e Deus está falando para a gente, crê. Somente isso. Crê nessa obra que já está pronta, já está feita. Meu Filho fez, Ele pagou. Crê. Nós não precisamos fazer mais nada, a não ser se jogar nos pés do Senhor e agradecer por tudo que Ele nos fez e de um juízo que estava sobre nós. Crer. A palavra fala crer, né? Crer. A única coisa que o homem pode fazer para o Senhor, que Ele nos dá assim, é de fazer isso que nós estamos fazendo hoje, anunciar a Tua palavra. Não podemos fazer sinal, não falar com sabedoria humana, não. É pregar a Cristo. Pregar a Cristo. E cada um de nós aqui, creio que aqui todos já creem em Cristo como seu Salvador, mas é maravilhoso escutar que nós estamos salvos. Estamos salvos por essa obra perfeita de Jesus Cristo na cruz. Então podemos
orar, já deu horário, senão bastante coisas. Podemos dar graças. Nosso Deus e nosso Pai, agradecemos, Pai, por teu grande amor por nós, Pai. Um Deus amoroso, misericordioso, que deu o teu amado Filho, teu único Filho, para vir aqui neste mundo e naquela cruz, dura cruz, aquelas 3 horas de trevas, pagar por nossos pecados. Obrigado, Pai. E Senhor Jesus, quão gratos somos por ter nos amado até o fim, dando a tua vida na cruz para nos salvar, padecendo um juízo que nós, pecadores, merecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra que lemos aqui. Pedimos por cada um nesse salão, possa estar tocando em seus corações e crendo em Cristo como seu Salvador ainda essa noite. E todos aqueles que irão ouvir também. E da mesma forma que esse Evangelho está sendo anunciado por esse mundo, Pai, teu Santo Espírito possa habitar nessas pessoas, aquele que crê, ser selado com o seu Santo Espírito, para estar com Ele para sempre. Pedimos por isso, pedimos pelo retorno aos nossos lares nessa noite. Se ainda estivermos aqui, por essa semana que se inicia também, que possa estar nos guardando. E agradecemos, Pai, principalmente por essa bendita esperança que temos, Pai, de sermos levados daqui a qualquer momento e estarmos com Cristo face a face, sem passarmos pela morte. Obrigado por essa bendita esperança que temos, Pai, e que nos alegra e que nos mantém aqui olhando para Cristo. Nós agradecemos no nome bendito de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.